Anos 90, estádio de futebol, jogo da primeira divisão do Brasileirão. Um homem xinga o bandeirinha diante de um impedimento claramente bem marcado, mas que prejudicou seu time. Corre em direção ao alambrado e grita: "Seu corno, filha da puta, arrombado viadinho, vai dar jogo de várzea!" Em volta, um menino de 5 anos escuta tudo aquilo atentamente e logo na primeira oportunidade de silêncio repete: "Fia pra puta!" Todo mundo em volta acha super bonitinho e cai na gargalhada. Essa história aconteceu comigo, mas pode trocar o lugar, os personagens, a figura paterna, mas não troca uma coisa: a criação dos meninos e homens para violência pode atingir qualquer um. Vivemos como uma peça de teatro, e antes de falar, a criança já recebe símbolos do seu papel. Ser menino e menino não pode tudo. É entrar numa loja de brinquedos e você vai ver, na prateleira das meninas, itens pro lar, cozinha e cuidados. Dos meninos, arma, carrinhos e monstrinhos. Tudo que leva à violência na construção de um tipo ideal. Honra, coragem, força, ímpeto, tudo é prometido pro menino. Mentiras como os homens são superiores, fortes, não choram, pegam mulheres, precisam ter esposa, filhos, um padrão de homem é criado para se sustentar. Não pode ser frágil, mole, coisa de mulherzinha. Homens precisam ser alfas. Quando o menino cresce e vira homem, porém, nada disso se concretiza. Aos 18 anos, esse sujeito é o contrário disso tudo. Perdedor, feio, magrelo, gordinho e com vergonhas naturais de um adolescente que quase nunca se encaixam ao padrão do homem alfa. O que ele pensa então? Que não é homem o suficiente, que precisa desempenhar melhor o seu papel. E os amigos dele não deixam de avisar que ele tem que ser macho. E aí ele se arrisca, dirige como um machão, paga de patrão, entra em brigas, assume comportamento de risco, preocupação com a saúde zero. Homem grita, homem não pode ficar mal. A masculinidade não cai do céu, amigos. Ela é construída por práticas masculinizantes. Ela está sujeita a provocar resistência. É por isso, afinal, que se tem que pôr tanto esforço nela e que elas parecem sapatinho de cristal. Qualquer coisa quebra. O homem é um grande ator do seu papel falso de macho. E aí? Suave? Tranquilo? Esse vídeo vem como um episódio 2 da série de privilégios e identidades que quando acabar você pode reassistir. E agora que já entendemos o macro, vamos para a particularidade: masculinidades. Frágil, tóxica, romântica, nem aí. Se essas palavras te dão vontade de fechar o vídeo, calma. Fica até o final se você for homem o suficiente. Há mais ou menos 60 anos, as mulheres saíram para o mercado de trabalho e foram construir suas vidas. E nós homens, porém, não fomos para casa como era de se esperar. A criação e a construção das mulheres mudou muito, de nós homens não. A criação dos homens e meninos continua igualzinho há mais de um século. O que significa ser homem? Macho, cabra homem. Dá pra alguém ser mais homem do que o outro? Essas e outras perguntas é o que vamos ver no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like e inscrição se você também acha que tá rolando uma crise na ideia de homem. Vamos pra história. Até o século XVIII, não era possível encontrar um modelo de sexualidade humana ou um termo para definir a sexualidade. Isso só surgiu pós 1800. Sim, houve um tempo na aurora da humanidade, que antigamente chamaríamos de pré-história, que homens e mulheres viviam uma certa harmonia, sem destaque para nenhum dos gêneros e nenhum papel exercia o poder sobre o outro. Como nesse período a agricultura era a principal atividade, acreditava-se que a mulher tinha espécie de poderes mágicos, dom da vida, e isso fazia uma parceria entre os sexos. Porém, logo quando do início da substituição da enxada primitiva, usada pela mulher, pelo arado e pela produção em terrenos próprios, a divisão começa a aparecer. A força física passa a ser um valor importante, e homens e mulheres passam a ter papéis diferentes de poder e função. Da Grécia Antiga até o século XVIII, os corpos humanos eram analisados a partir desse modelo chamado de monismo sexual. Por 2000 anos dominou essa ideia de que o homem é o modelo e que a mulher é apenas um homem invertido. Mulheres e homens possuiriam corpos iguais, diferindo apenas em grau de perfeição e não de natureza. Claro que essa narrativa sempre foi contestada desde aquela época com as histórias de Safos da ilha de Lesbos, por exemplo, mas isso não é um assunto para esse vídeo. Foi só na passagem do século XVIII para o XIX que surgiu a concepção dualista, nomeada de dimorfismo sexual, ou seja, a partir da biologia e da existência de dois sexos é que se dão os papéis sociais e culturais de cada um. Isso, apesar de ter derrubado o modelo antigo do conceito de homem perfeito, não alterou muito a construção falocêntrica do mundo. De homem invertido, a mulher passou a ser vista como o oposto de homem, ou o seu complemento. E isso não muda muita coisa. Se antigamente as diferenças eram apenas físicas, nesse novo modelo surge uma espécie de sexo político, e é isso que ordena a hierarquia que vivemos.
Mulheres têm que cultivar afeto, amor, carinho, e homens cultivam coragem, força, ímpeto e violência. Isso é dado como natural, como se ser homem significasse não ser frágil. A identidade do homem do século XIX e também de hoje é toda construída nessa base. A maneira de vestir, a forma de andar, de falar, tudo. Inclusive as qualidades psicológicas são construídas a partir de fenômenos sociais. É só a partir dos anos 50 e 60 que isso começa a mudar, a partir de uma simples pergunta: e quem não se encaixa nisso? E se houvessem outros tantos tipos de homem para ser? Ainda nos anos 80, o assunto se tornou tão caricato que podemos lembrar da voz do Robert Smith do The Cure cantando Boys Don't Cry. Esconder as lágrimas, o amante romântico do homem não pode chorar na frente de uma mulher. Começamos a perceber que isso não faz sentido porque não somos apenas biologia, nem apenas sociedade, somos seres biopsicossociais. É na junção desses três que surgem as identidades. E a identidade masculina violenta define e justifica o papel social do homem na sociedade. A masculinidade não é apenas formulação cultural de um dado biológico. Ela é um processo de construção e embate contínuo, frágil e disputado entre todas essas coisas, e vigiado e cobrado por todos os homens entre si. Por isso que quem não se encaixa nisso é considerado frágil, molenga, viadinho, não é homem. Inclusive esses padrões são reproduzidos até pelos gays, que têm problemas com efeminados. Claro que temos biologia, mas masculinidade e feminilidade são construtos sociais. O homem é colocado numa caixinha, numa máscara de ferro de macheza, que deve toda hora evitar a postura não másculas e também fornecer provas de sua masculinidade. Essa caixinha começa lá na gravidez, quando os pais já começam a projetar desejos para os seus filhos, homens ou mulheres, e no caso, um longo caminho até se tornar um macho. Na sociedade, na família, na escola, na religião, na mídia, em tudo, o que é ensinado de maneira velada ou explícita é que existem comportamentos masculinos que devem ser cumpridos por meio da força e da violência. Ao fim da infância, quando o menino é separado do mundo feminino e materno, ele forma grupos masculinos. No grupo, deslocado, o menino passa a reproduzir os comportamentos dos seus pares. Se ele faz isso, recebe uma contrapartida afetiva do grupo. Se não, é zoado por todo mundo. Tem que ser aquilo, tem que ser isso, tem que ser escroto, tem que ser zoeiro. Tudo é motivo pra piadinha nos grupos de meninos. Um abraço é coisa de viado, um aperto de mão é coisa de viado, sorrir é coisa de viado, sentimento não é coisa de homem. Por isso que tem homem que tá em constante preocupação de provar sua masculinidade. Ele não quer ser feminino, precisa ficar fazendo piadinha toda hora. O culto à masculinidade, na verdade, só se resume a um só fato: a preocupação em não ser e parecer aquilo que esperam de você. Porém, meus parcinhas, não há uma única identidade de grupo. Somos plurais, somos múltiplos. As nossas identidades são conflitivas, há muitas masculinidades. Em outras palavras, não existe esse macho alfa ideal. Essa masculinidade alfa fica guardada nesse potinho de cristal que quebra por qualquer coisa. Essa masculinidade violenta é uma utopia traiçoeira que faz os homens reproduzirem padrões violentos apenas porque sim. Para se identificar com o grupo, o homem passa a representar um papel. E a afirmação da masculinidade, na verdade, é feita para ele mesmo. Para esse homem tentar provar para ele que ele é esse papel social que não existe. É tanto tempo se forçando a fazer isso, fazer aquilo, que o sujeito fica meio louco, desvairado na sua autoprova de macheza. Transforma-se em algo tóxico. E isso, ao contrário do que pode se pensar, não afeta apenas as mulheres. Elas, claro, são as maiores vítimas, mas a construção do homem violento prejudica a todos. Homens apertam mais gatilhos, mas também são os que mais morrem. São 10 vezes mais vítimas da violência cotidiana do que elas, de acordo com o Atlas da Violência. São ainda os mais presos no crime, no tráfico e em outros conflitos urbanos. São os que mais morrem de suicídio. São autores de constantes feminicídios. É tanta busca para provar macheza que gera raiva da mulher. São muitos os que têm depressão, porque não se pode falar sobre isso. É coisa de gente fraca se abrir. Não é isso que ouvimos desde pequeno? Engole o choro, moleque. Esse estado de repressão de sentimentos gera enfim o que é chamado de masculinidade tóxica. E calma, eu sei que você tem problema com esse termo, mas entenda, tóxico não é uma condenação dos homens ou de ser homem. Masculinidade tóxica é o que os estudos da psicologia definem como ações indiretas do homem em agir a partir de certos padrões onde a força é tudo e emoções são escondidas. No entanto, nenhum desses comportamentos são inerentes ou traços biológicos do homem. Em outras palavras, masculinidade frágil, masculinidade tóxica, não é algo que os homens são, mas é algo que nós homens podemos fazer quando não conseguem identificar seus sentimentos e ficam projetando nos outros esses problemas.
Veja, como isso é social, todos nós podemos agir assim em determinado momento. Não há uma caricatura desse cara tóxico. Como a única educação dos homens é a violência, mesmo quando ele não quer, passa a reproduzir. Você sabia que 80% dos homens sofrem de alexithymia, uma condição caracterizada por não conseguir expressar os próprios sentimentos? Se você é homem e está sentindo desconfortável e acha que tem que se defender ou me xingar, o vídeo fez efeito. É a sua masculinidade agindo, me xingando. Vai em frente, é isso mesmo. É pra incomodar. Tá doendo? Imagina pra quem sofre disso todo dia, como é o caso das mulheres, ou mesmo dos caras que não gostam disso no grupo e acabam não falando, o que também é bem errado. Tá todo mundo morrendo pra sustentar esse papel escroto. Mulheres como vítimas e nós com autoenvenenamento. Isso tinha que começar lá na base, na criação dos pais e os seus papéis prontos e projetados. Por que ao invés de ensinar crianças a terem papéis de super-heróis ou princesinhas, por que a gente não ensina as pessoas a serem seres humanos bons? A mudança, no entanto, não tem como ser individual, ela precisa ser comunitária. Porque por mais que algumas crianças sejam criadas fora disso, o mundo é assim. Não adianta o pai educar se a estrutura não muda nada. Nós, homens, tendemos a ver tudo isso como uma espécie de ataque individual, incomoda. Mas na verdade, é bem simples. Homem é gente, ser humano, e ser humano sofre. Homem que reprime sentimento vira tóxico. Pronto. Ponto. Se isso é social, todos somos sujeitos disso. Por isso que aquela frase, nem todo homem, não faz sentido. Mas para entender isso melhor, nada como ouvir o vídeo da Sabrina do Tese 11, que vai estar linkado aqui na descrição e aqui em cima, ó. Ele é ótimo pra gente ouvir umas verdades. Veja, nada te impede de ser um homem forte, valente, corajoso, determinado e também incorporar características que você julga do sexo feminino. Isso não existe. Sensibilidade, empatia, compaixão, acolhimento tem que estar em todos nós. Por que a gente não busca o melhor dos dois mundos? Nós, como homens, podemos escolher não participar dos comportamentos mais problemáticos e, ao invés disso, escolher uma forma de masculinidade mais positiva, cooperativa, não deixando claro de trabalhar isso dentro do grupo de amigos, senão logo menos a gente está contaminado de novo. Pegue a nossa bravura, que a gente jura que é natural, soma com a compaixão, que é um trabalho contínuo, e vamos melhorar. Será que a gente é homem humano o suficiente para isso? Para procurar outro homem quando precisam de ajuda? Mergulhar de cabeça nas suas vergonhas, nos seus sentimentos? Por que a gente não pensa nos muitos jeitos de praticar a masculinidade, de construir a nossa identidade? Ao invés de ficar dando pitaco no movimento das minas, por que a gente não olha para os nossos movimentos? Não vem falar nos comentários de feminilidade tóxica. Mano, elas estão lá resistindo no corre delas como dá a partir das nossas ações. Por que a gente não para e se esforça para mudar constantemente? Todos nós podemos ser sujeitos disso tudo, ou se comportar de um jeito escroto a partir do sexismo a todo momento. Aliás, em algum momento isso vai chegar pra você. Enquanto você não quebrar sua caixa de homem, isso vai acontecer. Será que vale a pena continuar assim? Pra falar a verdade, eu encontrei um material tão vasto de pesquisa que seria possível fazer uma série inteira, uma roda de conversa só sobre esse assunto, ou quem sabe um futuro podcast. Se isso te interessa, comenta aí embaixo, vamos ver como é que fica. E se você ficou até o final e aceitou o desafio, tá aqui a sua recompensa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Antes do vídeo terminar, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos. Vamos dividir esses sentimentos, porque se você sente, na boa, tá tudo bem. Não reprime, mano. Vai dar ruim. Falou. Need you on board. I need you with me. I need you working with me and me working with you on how we raise our sons and teach them to be men. That it's okay to not be dominating. That it's okay to have feelings and emotions. That it's okay to promote equality. That it's okay to have women who are just friends and that's it. That it's okay to be whole. That my liberation as a man is tied to your liberation as a woman. I remember asking a 9-year-old boy, what would life be like for you if you didn't have to adhere to this man box? He said to me, I would be free. I would be free. I would be free. Thank you, folks.